Ó, se liga aí que o Breno Altman foi no Monarch Talks, lá não, é Bruno Ayub Show, e foi apresentado ao conceito da grande nova ordem mundial, reis da terra, Anunnakis. Vamos dar uma olhada aí. Nos jogos são sempre assim. Todo jogo que se joga, o melhor é um Tá bem, coreano. mas continua a pergunta. Isso não responde a pergunta. Por que o governo mundial decidiu controlar a natalidade na China e não na Índia, se é o governo mundial que decide tudo? Aí você tem que ver com o governo. Mas por que a China não faz parte do governo mundial? Hein? Tipo assim, a China, todo mundo faz. A China não faz. Isso aí é xenofobia, chat. Sinofobia. Isso é sinofobia, tá? Todo mundo tá lá. Governo mundial. Cadê a China? Não tá. Ah, tá fácil da China não tá no governo mundial mesmo, hein? Você tá achando que você tá mexendo com quem, Monarca? Aqui é Xi Jinping, mano. Mundial, eles devem ter a estratégia deles pra cada país. Aí você tem que me dar o WhatsApp do governo mundial. Eu não tenho, eu só sei que ele existe. Eu não sei como ele funciona, como ele opera. Deve ter uma seita secreta, maçonaria, Illuminati. É engraçado que são 33 zonas econômicas lá na China, né? É um número engraçado pra escolher de zonas econômicas, né? Justamente 33. Pelo número de zonas econômicas. Existem 33. O Breno Altman tá se tocando onde ele foi parar. O Breno Altman tá se tocando onde ele veio parar. 3 zonas econômicas na China. Mas se o governo quisesse ser secreto, invisível, ele não iria estabelecer um número que passaria uma pista sobre do que se trata. Então, mas é que a maçonaria, é uma das frentes, o governo mundial é uma hidra, é um bicho de muitas cabeças, entendeu? Olha. Todas as cabeças estão conectadas ao mesmo corpo, mas cada um é uma aparência diferente. Aí você tem a maçonaria, você tem os Illuminati, você tem a máfia italiana, você tem o PCC, que é um Three-Letter Agency, inclusive, na minha opinião. Tudo controlado por um mesmo governo. Tudo controlado pelo mesmo governo, usando tecnologia de algoritmos. Ele fala como isso fosse novidade, cara. Gente, cadê os devs? Os devs aí me ajudem. A ideia de algoritmo, de inteligência artificial, tem o quê? Já era usado uns 50 anos, vai? Sim ou não? Me ajudem aí. Porque, gente, isso não aconteceu com o ChatGPT, não, pô. IA, algoritmo, 60 anos, pô. Desde os anos 50. Ultra secretas. Os algoritmos. Com servidores subterrâneos, provavelmente na Antártica, porque se fosse fazer na Antártica, porque economiza o dinheiro de resfriamento de chips e tudo mais. Na Antártica? Se eu fosse fazer, eu faria na Antártica. Mas não há nenhuma prova de que existe isso na Antártica. Não, nenhuma prova, não tem prova nenhuma. É só imaginações da minha mente fértil. Ah, isso é mesmo, que bom que você admite. Basicamente. É como eu enxergo o mundo, cara. Tem um monte de gente religiosa por aí, eles acreditam em um monte de coisa que tem prova e vocês respeitam eles. Você gosta de ficção científica? Adoro, gosto. Que seja, eu não tenho... Aí, ó, gostei que ele usou a carta do preconceito religioso pra não... É isso aí, ó, a partir de hoje, Monark, processa quem falar que você é maluco, entendeu? Aí, ó, pegou os cristãos, pegou os ubandistas, pegou os judeus, pegou os muçulmanos, tudo de calça curta. Vocês podem acreditar no que vocês quiserem. Eu não posso acreditar que tem um governo mundial com a Cosa Nostra, com o PCC controlando a China, que tem uma sede na Antártica, entendeu? Eu não posso. Você pode acreditar em Jesus Cristo. Eu não posso acreditar que tenha um chip da besta na Antártica, né? O menor expectativa que a sociedade dê uma alta credibilidade para as coisas que eu estou falando aqui. Não precisa considerar como verdade. Mas você não tem... Você não levanta a hipótese de que você possa estar errado? Não, claro, eu posso estar errado. Eu não acredito que eu estou errado, eu acredito que eu estou certo. Muito bom, cara, muito bom, muito bom. É o que o Chesterton diz no livro Ortodoxia. O louco não é um homem que perdeu a razão. O louco é o homem que perdeu tudo, menos a razão. Mas, claro, eu posso estar errado. Pode não existir tecnologias secretas, pode não existir organizações secretas nenhuma, pode não existir nada na Antártica, mas eu acredito que existe. Eu acho que faz sentido, entendeu? Eu acho que o mundo que a gente vê é um mundo de aparências, a gente vive um mundo de aparências, é um grande teatro.
Eu acho que Lula não manda porra nenhuma no Brasil. Ah, não, isso é verdade. Quem manda é o Congresso. Isso aí está certo. Eu acho Também é o governo mundial. governo mundial. Tanto que O que o governo mundial quer exatamente? Assim? Quando ele surgiu? Tenho perguntas. Qual é o ano da fundação do governo mundial? Em que momento eles descobriram que... Bom, primeiro tinha que descobrir que existe um mundo, tá? Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, Diogo Cão, Cristóvão Colombo, Fernando de Magalhães fizeram parte do governo mundial? Sim ou não? Aquele general eunuco com a tropa das estrelas da China, que navegou todo o Oceano Índico, chegou na África, muito antes dos portugueses caírem no mar. Será que ele é? Como é que foi mapear? Eles foram mapeando e foram criando. Ah, a China. Por que a China tá de fora do governo mundial? Hein? Pô, a China tinha uma frota gigantesca. Mas enfim, aí criaram o governo mundial. Que ano? Mas qual que é a ideia? Monarca, mas assim, com todo respeito ao governo mundial, tá? Com todo respeito ao governo mundial. Seja lá o que eles estejam planejando, eu não tô vendo mudança significativa. Tá tudo, parece que só o capitalismo mesmo fazendo o trabalho dele de baixo. Será que eles fizeram? o STF falava da Agenda 2030, o Lula fala da Agenda 2030, e em teoria o STF e o Lula não gostam um dos outros, né? Hoje em dia. Peraí, assunto sério aqui, chat. O governo mundial me chamou. O governo mundial me chamou. Tá. Luigi, antigamente quem dominava o governo mundial eram os maçons, agora são os algoritmos, eles perderam as eleições. Pode ser. Mas eles seguem a mesma agenda. Né? Aí o Flávio Bolsonaro vota na lei da misoginia, que é a mesma agenda de controle da liberdade de expressão. Então, por mais que eles sejam inimigos, eles apoiam a mesma agenda. Isso mostra que eles são coordenados pelo mesmo grupo ideológico, na minha visão. É o que eu acredito. E aqueles que não seguem essa agenda? Não chegam no poder. São perseguidos. São banidos. São ostracizados. Se não são mortos. Mas, novamente, você acha que a China tem a mesma agenda dos Estados Unidos? Econômica? Eu acho que ela tem a mesma agenda global. Eles são... A China inventou tudo. O Ocidente roubou. Ou da Índia ou da China. Ou dos árabes. Tudo isso que eles falam. A China inventou tudo. Até até a polenta, até até a feijoada. Isso. A feijoada eles não inventaram, não. A feijoada eles não inventaram, não. coordenados pelo mesmo grupo de interesse global. Mas por que O Bob Esponja? A China inventou o Bob Esponja. ela tem uma agenda econômica diferente que nos Estados Unidos? Porque a China tem a sua estratégia pública, que é diferente da estratégia pública dos Estados Unidos. E para o governo mundial, é interessante que exista essa rivalidade, esse combate, e é dentro desse combate que ele opera suas mudanças globais. Eles usam os conflitos justamente para aplicar as mudanças que eles querem. Por exemplo, o conflito... A batata frita a China não inventou, não. A batata frita, não. A batata é nossa aqui. Não vem, não. A batata é aqui, é do continente. O milho, não vem, não. Não vem, não. A China não inventou tudo. A batatinha, não inventou o pastelzinho. Aqui nós chamamos de pastel de polvilho, né? Mas o pastelzinho de milho lá, o pastel de angu. Foi a China, não, tá? Pão de que não foi, não. Ucrânia e Rússia foi uma desculpa muito grande para eles consolidarem o poder do pessoal lá na Ucrânia, que eles queriam consolidar o poder. Tanto que hoje a Ucrânia é uma ditadura. Não tem eleição mesmo. E a Rússia também. A Rússia adorou. O Putin conseguiu um motivo para consolidar o poder dele. Ou seja, ele adorou essa guerra. Mas daí o governo mundial tá deixando... O governo mundial tá deixando que o Putin se fortaleça. E se o Putin declarar guerra pro governo mundial? Quem controla o exército do governo mundial, hein? Isso que eu queria saber. Tipo, eles são... A cara do Breno. O Breno tá, tipo, interessadíssimo. Tô entendendo. O Breno tá agindo... Como é que chama aquele tipo de terapeuta, chat? Que só escuta. Vai escutando, deixa eu falar. Como é que é o nome? Inimigos, mas no fim eles adoram ser inimigos. É inimigo de fachada, pô.
Mas com uma quantidade Lacaniano, não sei. absurda de mortos? Você acha que eles ligam pra eles? Eles querem que se foda. Cara, eles proibiram as pessoas de terem filho. Eles querem a diminuição populacional. Eles querem Quem quer? o governo mundial. Mas então por que não faz isso na Índia, que é o lugar onde mais cresce a Mas população? eles estão fazendo, né? O mundo inteiro tá Ainda deficitário. Acho que sim. Procura a taxa de natalidade. A Índia ainda vai demorar um bocado para entrar em decréscimo populacional. O único lugar que eu vi do mundo que estava tendo aumento de população é na África e no Oriente Médio. A Índia, pelo que eu vi, Na Índia estava ainda tendo tá um declínio eu acho. populacional. Se minha memória não me trai, ainda vai acontecer por uns 10, 15 anos. Mas, de qualquer forma, estatisticamente, a gente está tendo uma redução populacional. O Brasil mesmo tem expansão populacional, não tem redução ainda. Mas está diminuindo, está O ritmo. caminhando para a redução populacional. Sim, mas a população está envelhecendo cada vez mais. Isso tem a ver com a fecundidade na Índia caiu, mas ela continua elevada. Mas já está abaixo do nível que repõe, né? Mas isso acontece Então, em eu função... queria entender, o plano é o seguinte do governo mundial, mas é pra quando que vai dar o negócio? É pra quando? Pra quando que é? O plano é o quê? Reduzir a população mundial. Para? de uma série de fatores, em especial, quando se aumenta a taxa de urbanização, cai a taxa de fecundidade, né? Verdade. Porque as pessoas no campo, as famílias, as populações camponesas, elas têm muito mais filhos que as populações urbanas. Elas precisavam para mão de obra, certo? Claro. Tudo bem, existem áreas estatísticas que podem explicar o porquê, mas o que eu tô te falando é interesse da organização global de que haja uma diminuição populacional, muito pelo qual eles estão desenvolvendo robôs que vão se substituir a mão de obra de produção e eles não precisam mais de uma Você acha que população o muito desenho grande. desse governo mundial é não ter mais uma população humana? Gigantesca. Eles querem poucas pessoas porque são mais fáceis de coordenar e manter a coesão do governo mundial. Um planeta que explodisse de população e ameaçaria o sistema de controle esse governo deles. mundial que é a guerra nuclear? Eu não acho que eles Que queiram, reduziria de uma hora para outra, já que ele... Ele tá por dentro das atas, né? Será que tem ata quando ele encontra o governo mundial? Né? Ata, passa dele, teve acesso às atas do governo mundial em relação à bomba. Eles não ligam para isso. Então, mas eu acho que eles têm Reduziria- medo de perder o controle também na guerra nuclear. A questão é, eles precisam manter o controle. Eles são pirados por controle. Eles querem manter a fazenda funcionando. Entendeu? Então, eu acho que uma guerra nuclear pode ser um evento que retire dele essa capacidade de previsibilidade que eles Mas precisam. reduziria a população mundial drasticamente. Sim, mas eu acho que eles escolheram outras estratégias para fazer isso, que são menos traumáticas. Eles são inteligentes. Eles não são burros. Mas o Você, né, desenho pô, que eles governo têm, então, mundial. o objetivo é ter uma população menor na Terra. Eles querem 500 milhões de pessoas na Terra. 500 milhões. Ah, vai Esse demorar. número você tirou de onde? Das pedras da Geórgia. Não conhece as pedras da Geórgia? Não. Pedras da Geórgia era um movimento, era um monumento que tinha em Idaho, se eu não me engano, ou Conner, não lembro, acho que era em Idaho, que é desses Illuminati, essas coisas todas, que é uma pedra que eles criaram para projetar o futuro que eles queriam, entendeu? E aí eles falam que o futuro é 500 milhões de pessoas, uma religião única, blá, 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 blá. A teoria deles lá. Ah. Aí foi destruída, né? Demoliram isso aí. Alguém bombardeou essa porra aí. Alguém bombardeou? Não existe mais. Geórgia, Estados Unidos. É isso. Essas são as bombas. É numa fazenda da Black Rock, inclusive. Num lugar da Black Rock. Pô, mas esse governo mundial também estão louquinhos pra vazar dados, hein? Tem de nada de privacidade. Os caras têm um plano de reduzir a população mundial. E aí, o que eles fazem? Eles vão lá e colocam numa pedra. Aí eles pegam e usam como leão de chácara lá no rancho do Rockefeller. É muita incompetência, gente. É muita incompetência. Com todo respeito ao governo mundial, é muita incompetência, cara. Que é um dos braços deles, né? De controle mundial. Ah, mas Black Rock, Ita, pedra, Black Rock, Ita.
Tá aí, ó. Depois pesquisa aí. Pergunta na inteligência artificial Pergunta. quantas pessoas eles queriam viva na Terra. Isso está tudo escrito nas pedras da Geórgia. Estava, né? Antes deles terem bombardeado elas. E estava escrito em que idioma? Em vários idiomas diferentes. Inclusive tinha vários sinais. A pedra apontava para um solstício, blá blá blá. Tem toda uma mitologia em volta dessas pedras. Você gosta de ler o Dan Brown? Eu nunca li, mas eu tô ligado que ele fala sobre a maçonaria, né? Meu pai que é viciado nesses livros aí. Qual a idade do seu pai? 63, eu acho. Minha idade. Tá certo. Não, é uma boa ficção. Bom, isso é realidade. Não, a interpretação... Sim. Aí, ó. Segundo o Manuel, a população deveria ser mantida abaixo de 500 milhões de pessoas. Acho que... E quem construiu essas pedras da Geórgia? Boa pergunta. Tava no O pedreiro da Mayra Card. num monumento, num lugar... Onde fica... Tipo, quem era dono do território? Quem construiu diretamente, isso vai acontecer. Era um monumento no condado de Albert, conhecido como Stonehenge americano. Foi inaugurado em março de 80, era composto por 6 placas de granito que pesava. A sua origem é um mistério. O criador financiou a obra... alguém criou aquelas pedras. Claro, alguém tem que ter criado. Modernamente, em 1980. Sim. E o Gemini torando. Bom, Seria um homem usando pseudônimo, comprou o terreno, contratou a empresa, construiu a estrutura. Pergunta aí para a inteligência artificial. Esse terreno pertence a BlackRock? Cara, até o uso da IA, as perguntas é igual de um velho, né? Pergunta aí pra IA. O general Heleno é o verdadeiro presidente da República e o Lula é um clone? O terreno onde foi construída? O SRC Christian. Né, esse é o pseudônimo do cara. Sim. Pseudônimo. E o sujeito criou esses monumentos e mandou escrever isso nas pedras. Pois mas isso aí faz parte de seitas secretas e tudo mais, cara. Mas não tá Se você quisesse e tivesse dinheiro, você mandava construir pedras. Não, mas não é todo mundo que o tem você essas quisesse. coisas, né? Não é todo mundo que tem essa capacidade de dinheiro, não é todo mundo que... E o negócio pertence a BlackRock, pô, o lugar onde era feito o negócio. Ao fundo de investimento BlackRock. Se bem que meio que tudo pertence a eles, né, hoje em dia, pra ser sincero. Então, eles são parte do governo mundial? Com certeza. Ele é uma empresa que é dona de todas as empresas, né? BlackRock. O que mostra uma centralização do poder, então ele certo? já não é tão invisível assim o governo mundial. Não, existe... Tem braços visíveis. É uma hidra, como eu te falei. O corpo é invisível, mas as cabeças você vê. Olha lá. Ó, o Gemini. Vai, Ele não respondeu. o Gemini não respondeu. Vou perguntar pro Gemini. Quem é... Aí, ó. Como é que é a pergunta dele? Quem é o dono do terreno que foram construídas como é que é o nome do negócio? Pedra da Geórgia. Quem é o dono? É um founder. Ih, não é ninguém, não. Um fazendeiro, ó. Christian. Não é BlackRock, não, hein? Não é a BlackRock, não. Infelizmente, vão ficar devendo. O homem por trás do nome era Herbert Kersten, um médico de Iowa, falecido em 2005. Pronto. Não, mas de qualquer forma, fica num terreno da BlackRock. Bom, antes da gente terminar a nossa conversa, tem um assunto que eu queria falar com você, que eu acho que é importante, que é sobre Israel, certo? Diga lá. Porque não pode mais falar sobre Israel, não pode... Por quê? Porque eles vão te perseguir, pô, te Não, perseguiram eu falo sempre, e tal. isso não é um problema pra mim, não. Não, eu sei, justamente porque eu também queria conversar com você sobre isso e tal. Um assunto leve, um assunto bem leve pro YouTube, vambora. Qual é de Israel? Por que eles estão matando a galera lá na Palestina, mano? Eles querem criar grande Israel, né? É isso. É isso, o projeto histórico é esse. Veja, Israel, o Estado de Israel, o moderno Estado de Israel não pode ser confundido com a Israel bíblica. Claro. Nós estamos aqui falando de religião. O Estado de Israel, fundado em 1948, ele nasce
de um projeto colonial. Esse projeto colonial foi criado e liderado por uma corrente ideológica, que é o sionismo. Uhum. O que o sionismo pregava? Que os judeus, que eram perseguidos na Europa, eles deveriam emigrar para um lugar onde pudessem construir um Estado judeu. Uhum. E esse Estado judeu seria uma fortaleza para proteger os judeus da perseguição. O que não faz sentido nenhum com o mundo com bomba atômica, mas tudo bem. Isso é muito pré-bomba atômica. Isso aqui é no final do século XIX. Pode crer. Tá bom? Não, o governo mundial já tinha, pô. O governo mundial já tinha. Então, essa era a teoria dos sionistas. O sionismo é um grupo ideológico dentro do judaísmo. O judaísmo, como qualquer grupo... Veja, agora eles não vão mais falar de... Agora vão falar de fato, vai ficar chato. Vai ficar chato mesmo, né? Vai ficar falando de fatos, não tem, mano? A direita, especialmente a extrema-direita, Ah lá, vamos descobriu falar uma sacada na segurança pública. Porque as pessoas estão realmente desesperadas pelo problema de segurança pública. Sim. É uma barbaridade você sair na rua e teu celular... Puxa, que muitas vezes você parcelou em 36 vezes. Pois é, 10 É mil teu reais o celular instrumento bom, de gente. trabalho. Sim. Para muita gente, não é só a maneira de se comunicar. É um instrumento de trabalho e um filho da mãe na rua te furta. Aconteceu comigo recentemente, Não é? 7 meses atrás. Então, é um desespero isso. O cara né? passou de bicicleta. pegou. Então, se surge um demagogo dizendo, porra, se eu for eleito, eu vou botar a polícia para reprimir, e eu vou acabar com as quadrilhas, eu vou acabar com o tráfico, é botar a polícia na rua, é dar arma para a polícia, é deixar a polícia agir como quiser, é o policial ficar protegido caso recorra à violência e tudo vai se resolver. Pô, esse discurso O é discurso do música. Bolsonaro. É o discurso... E ele ganhou, né? Né? Claro, Sim. é um discurso, é poesia no ouvido de muita gente. Sim. Né? Com razão. O livro Brasil no Espelho, ele mostra quanto mais a pessoa é pobre, mais ela está exposta à violência. E quanto mais ela é pobre, mais ela é exposta à violência. E a consequência disso é que ela é mais... Nossa, me fugiu completamente a palavra agora. Punitivista. Então é um ciclo. Assim, a pessoa é pobre, ela é exposta a mais violência. E ela se torna, consecutivamente, mais punitivista. Então, quando você perguntar, nossa, mas por que as pessoas apoiam bandido bom e bandido morto? Cara, porque elas estão sendo muito mais expostas à violência cotidiana do que você, entendeu? Então, para elas, o bandido é isso, cara. É o inimigo a ser derrotado, a ser batido. Então, eles não querem saber se o cara vai ter reeducação. Para eles, assim, do modo geral, tá? Tô falando, tem exceção? Tem, mas assim... Para as pessoas, na média, ali, como mostra a pesquisa, é punitivista mesmo. Assim, pena de morte, de bambu gemer. Tá? E o bambu gemer. Ó, o Rodrigão aí. Guarda essa faquinha aí, Rodrigão. Guarda essa faquinha aí. Agora, esse discurso é mentiroso. Ele só é demagogo, porque não se resolve dessa maneira. Não, funcionou em El Salvador, mas... Meu pai se radicalizou à direita depois que ele foi sequestrado. Cara, você sabe que o livro Comporte-se, né, que é o livro que eu repito aqui incessantemente para vocês, ele tem uns dados ali muito interessantes para falar sobre a pessoa de direita, a pessoa de esquerda e tal. Ele mostra que sim, quando, o contexto vai... Ele é muito forte para a pessoa ser de direita e de esquerda. E ele dá alguns dados estranhos, engraçados, assim, que, por exemplo, se a pessoa passa por um evento assim, as opiniões dela tendem mais a ir para a direita. Só o fato de você estar com muita fome faz com que você, na hora de fazer um teste, você tenha inclinações mais à direita, mais conservadoras, cara. Bicho, esse livro é inacreditável, cara. É inacreditável. É um país pequeno, né? Primeiro é um país pequeno e funcionou é um verbo e um tempo verbal que a gente tem que analisar com mais cuidado, né? Porque é muito recente e os custos dessa solução começam a aparecer agora. Ele se consolidou como ditador, né? Claro, começam a aparecer os custos políticos e começam a aparecer os custos sociais, os custos... Não, socialmente está sendo bom, né, pra galera, sendo né? bom, foi bom no primeiro momento. Num segundo momento, começa a surgir outros tipos de problemas. Porque, por exemplo, Tipo ele o quê? prendeu muita gente, sem condenação. Muita gente que é inocente.
Será? Porque ele, sim, muito. Estão Os caras com pipocando. tatuagem e tal, Então, ele tá, tatuagem de gangue. esse passou a ser os critérios de detenção das pessoas em El Salvador Aham. É tatuagem de gangue. passaram a ser por identidade. Porque Isso é um problema. porque tem tatuagem, porque tem uma barba mais comprida, pela cor da pele, porque é parente, porque é amigo, porque alguém disse que... Então, começa a ter muita gente inocente presa. E quando você prende gente inocente, você desorganiza famílias. Você imagina se você é um trabalhador. Você está casado, você tem 3 filhos. Mas a família depende do teu salário, 70% da renda da família é teu salário, 30% é da tua companheira. Mas você, por algum motivo na sua adolescência, você achava bacana ter a tatuagem De uma gangue. de uma gangue. Aí você foi preso. É, bom, mas dizem que pra se fazer a tatuagem você tem que matar alguém, um negócio assim, Não, não é? eu conheço El Salvador, fiz muita matéria por lá durante décadas, né? E os relatos que as organizações de direitos humanos, que advogados apresentam de uma quantidade de gente presa sem processo, e uma quantidade de gente que é inocente, é muito grande. Isso começa a desestabilizar. O homem não foi à lua. Existe uma farsa nuclear. Quem descobre entra pro clube. Pesquisem sobre farsa nuclear. Mais fácil acreditar que o homem não foi... Ah, é a moça que tava falando que a China descobriu tudo. Ah, entendi. Faz sentido. Ah, só foi o membro ficar de graça que aí, ó, vou cobrar 100 conto pra virar membro esse negócio. Não dá, não. Vou parar com essa mamata de membro grátis aqui, não. Vou voltar a cobrar 100 conto. Quer dizer, eu nunca cobrei 100 conto. A farsa nuclear. As famílias. Isso começa a colocar também em uma situação de médio e longo prazo de desmoralização da justiça. Porque quando é que você respeita a justiça? Mas não Quando- existia justiça lá, né? As Veja. gangues que comandavam. É fato. Mas o que acontece quando você confia na justiça e aí depois você vai descobrir que a justiça está condenando gente inocente? Mas antes não tinha justiça, antes o crime mandava. Tá pô. ótimo. Num primeiro momento a justiça age, desmonta as quadrilhas e É que, você tipo, fica se contente. você já tá na merda, entendeu? Eu concordo contigo, Monark. Alguma coisa que você... Também não é o ideal, mas pelo menos não é as gangues que estão mandando na rua mais. numa né? primeira Bom, mas tá aí então, né? Tá aí. Pela primeira vez na minha vida, as conversas do chat estão piores que a do Monark. Então conseguiram a farsa nuclear, a China inventou tudo, o homem não foi pra lua. O que mais? Só aproveita, vai, solta o verbo aí, chat. Aproveita que tá de graça falar besteira no chat. Ai, que dor.